Julgamento que pode mudar os rumos da política brasileira está prestes a acontecer. O ex-presidente Jair Bolsonaro e outros nomes de peso estão na berlinda e as implicações disso vão muito além do que se imagina. O que está em jogo? Vamos entender melhor essa situação. No Poder Expresso, a advogada constitucional Insta Damares Medina explicou em detalhes como deve ser o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF. Vamos acompanhar. Vamos agora tirar todas as dúvidas sobre o julgamento do Supremo acerca do Jair Bolsonaro para todo mundo entender e aqueles outros 32, né? O julgamento de autoridades que têm prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal, ele se dá em duas fases distintas. A primeira fase a gente chama de pré-processual, que para quem está nos escutando, né, está ouvindo falar desse julgamento há tanto tempo, por que agora ele chegou no Supremo? Na fase pré-processual, nós temos o inquérito, recolhimento de provas. Muitas vezes, esse recolhimento de provas acontece em sigilo, segredo de justiça, para que as provas não sejam comprometidas. E temos apreciação pelo Procurador-Geral da República de todas essas provas. Pode ser que ainda nessa fase pré-processual haja pedida de novas provas, ou no caso, como aconteceu nesse julgamento agora, seja oferecida a denúncia. Nós estamos agora no Supremo Tribunal Federal justamente na transição entre essa fase pré-processual para a fase processual. Quando a fase processual começa, quando a denúncia é recebida pelo Supremo Tribunal Federal, e aí o processo se transforma em uma ação penal. E aí sim, todos aqueles investigados se tornam réus perante o Supremo Tribunal Federal. Por que está acontecendo agora todo esse diálogo entre o Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República? Porque a partir da fase processual, o contraditório e a ampla defesa são indispensáveis. Então, o que nós temos agora é apresentada a defesa do presidente Jair Bolsonaro, né, são mais de 200 páginas de defesa, arguindo algumas questões processuais sobre competência de julgamento, que não seria da primeira turma, seria do plenário, fundamentos do juiz natural, alguns argumentos de defesa. Então, a Procuradoria-Geral da República observa, analisa esses argumentos, o que a gente chama em direito de contraditório, né? Houve uma denúncia, a parte contrária oferece uma defesa e a Procuradoria-Geral da República se manifesta. Isso está acontecendo agora, novamente, com essa segunda defesa. A tendência é que a Procuradoria mantenha o mesmo entendimento, mas, por óbvio, em direito não tem nada garantido. Pode ser que haja um argumento tão relevante que, a partir daí, a Procuradoria-Geral da República possa rever o seu entendimento. Porque o processo é uma marcha para frente, é uma marcha em construção. Não existe decisão tomada, inclusive podem acontecer nulidades, né? Então, agora, nessa fase processual, que se inicia a partir do oferecimento da denúncia e do recebimento, que é uma fase também que a gente chama de admissibilidade, né? Para quem está nos ouvindo, é uma fase de admissão. Né, o Procurador-Geral da República bate na porta do Supremo e fala: posso entrar? Você admite a minha denúncia? Se o Supremo admite, ele abre a porta e começa toda essa fase processual que se desenvolve com amplo contraditório, oitiva das testemunhas, impugnação de provas, até alcançarmos um veredito final aí de julgamento de mérito, que é a condenação, né, ultrapassada a fase de admissibilidade. A gente ainda está aqui nessa primeira fase aí, para saber se os ministros da primeira turma vão admitir a denúncia do Procurador-Geral da República. Damares, a gente viu as defesas, no geral, questionando a legitimidade da participação do Cristiano Zanin, por ter sido advogado de processo de interesse de Lula, né, antes de ser presidente lá atrás, Flávio Dino por ter sido ministro de Luiz Inácio Lula da Silva já nessa gestão, ambos terem movido queixas, né, processos aí relacionados a crimes contra a honra, contra Jair Bolsonaro, o próprio Alexandre de Moraes, por ter, naquela suposta tentativa de golpe com o plano de assassinato, né, pelo que foi apontado no inquérito da Polícia Federal, por ele ser vítima, então sendo vítima e acusador ao mesmo tempo, isso aí configuraria um conflito de interesse. Então a gente já tem aqui da turma composta por 5, 3 que tiveram a sua
isenção à legitimidade para julgar sendo atacada pelas defesas, né? Isso, enfim, não prosperou no Supremo Tribunal Federal, e eu te pergunto se ainda pode ser que essa discussão venha à tona nas próximas etapas dessa análise preliminar, nesse primeiro momento, aceitar ou não aceitar a denúncia da PGR, ou quem sabe depois de aceita a denúncia, lá na frente com a ação penal deflagrada. Eu acredito, Jesus, na verdade eu creio que essas questões virão à tona, porque inevitavelmente essa decisão da primeira turma, ela será apreciada também pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, o que nós chamamos de duplo grau de jurisdição. Então, independentemente de qual seja essa decisão, haverá a possibilidade de um agravo interno para que o plenário aprecie e, eventualmente, um ou outro ministro pode discordar, né, dessas questões que foram arguídas. Mas é importante a gente lembrar que esse julgamento específico do ex-presidente Jair Bolsonaro, com essa competência de foro, ele é um desdobramento de todos os julgamentos do dia 8 de janeiro, que foram tomados pelo Supremo Tribunal Federal, ainda que na dosimetria da pena, um ministro tenha divergido do outro. Existe hoje no Supremo, para quem nos assiste, uma circunstância curiosa. O Supremo ele é formado por duas turmas. Na primeira turma estão os dois últimos ministros indicados pelo presidente Lula, e na segunda turma estão os dois últimos ministros indicados pelo presidente Jair Bolsonaro, que é o ministro Nunes Marques e o ministro André Mendonça. É muito comum aqui no Brasil, principalmente porque a sociedade discute muito as decisões do Supremo Tribunal Federal por conta da transparência da Corte, da TV Justiça e da visibilidade, as pessoas personificarem o exercício da função de ministro do Supremo Tribunal Federal com a pessoa que exerce essa função. Isso é muito comum, mas, na verdade, os dados empíricos acerca do Supremo Tribunal Federal mostram que um número minúsculo de decisões monocráticas, por exemplo, são revistas. Então, por mais que a gente tente personificar em uma pessoa, porque acabou de ser indicado, ainda é muito favorável, né? Nós precisamos ver o Supremo Tribunal Federal como um órgão decisório. Em 2018, por exemplo, quando estava sendo julgado a inelegibilidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a prisão dele, todo o Supremo Tribunal Federal, também com vários ministros indicados por Lula, teve um julgamento que culminou na inelegibilidade, na prisão. Então é importante nós termos um olhar em perspectiva, no sentido de que o Supremo julga como uma instituição e não como pessoas reunidas. E isso é bom para a gente poder despolitizar um pouco esse julgamento que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, que vai definir aí não só os rumos das eleições, mas da nossa própria democracia constitucional. Além de Bolsonaro, outros nomes também estão sendo implicados nesse processo. O Supremo Tribunal Federal decidirá se figuras como Walter Braga Neto e Anderson Torres, ex-ministros de seu governo, também se tornarão réus. Essa é uma manobra que visa desestabilizar ainda mais a direita no país, enquanto a esquerda tenta consolidar seu poder. Afinal, quem será julgado? Estamos falando aqui do núcleo 1 dessa denúncia, que tem os seguintes nomes. Thaisa Medeiros já antecipava, serão 8 denunciados nesse julgamento. O Supremo Tribunal Federal, portanto, vai decidir se Jair Bolsonaro, Mauro Cid, Walter Braga Neto, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Anderson Torres, Alexandre Ramagem e Almir Garnier, se eles passam da condição de denunciados para a condição de réus, portanto, passam a ser acusados. Ex-presidente Jair Bolsonaro, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid. Estamos falando aqui de Walter Braga Neto, que era vice na chapa de Bolsonaro em 22 e também foi ministro da Defesa e da Casa Civil. O ministro Augusto Heleno, que foi ministro do GSI. O Paulo Sérgio Nogueira foi ministro da Defesa. Anderson Torres, no governo Bolsonaro, foi ministro da Justiça. Temos também Alexandre Ramagem, que chefiou a Agência Brasileira de Inteligência, e Almir Garnier, que foi comandante da Marinha. Esses, portanto, são os denunciados que serão julgados na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Reforço, são 3 sessões marcadas. O julgamento começa na manhã de terça-feira e, claro, que a gente vai acompanhar em detalhes aqui com você. O julgamento começará em breve e a expectativa é alta. Bolsonaro, segundo informações,
não deve assistir ao julgamento, seguindo a orientação de seus aliados para ignorar a situação e reforçar a narrativa de perseguição política. Essa estratégia é uma tentativa de manter a base mobilizada e mostrar que a esquerda está disposta a tudo para silenciar a oposição, com as definições do STF se aproximando. Aqui da capital federal também, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal começa a analisar amanhã se torna o ex-presidente Jair Bolsonaro réu por tentativa de golpe de Estado. Bolsonaro não deve assistir o julgamento. Vamos então conversar com a Thaisa Medeiros, que vai trazer para a gente mais detalhes sobre o que podemos esperar dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal. Primeira turma que vai se concentrar aí nas próximas sessões para esse julgamento, né, Thaisa? Mais uma vez, bom dia. Oi, Carol, bom dia novamente, ótima semana a todos. Exatamente, a partir de amanhã, então, começa esse julgamento do núcleo 1 dessa suposta trama golpista, conforme aquela divisão feita pela Procuradoria-Geral da República em 3 núcleos. Esse é a primeira etapa dessas análises, dessas denúncias. Então, quem está nesse núcleo 1, além do ex-presidente Jair Bolsonaro, são alguns dos seus ministros, como Walter Braga Neto e também Anderson Torres. Ao todo, são 8 pessoas que serão julgadas nessas 3 sessões que já estão agendadas. A primeira amanhã pela manhã, outra à tarde e também já tem outra marcada para a quarta-feira. Então, essa é a previsão aí dessa agenda da primeira turma da Suprema Corte. E aí, o que a gente foi atrás de saber é se o ex-presidente Jair Bolsonaro pretende assistir ao seu julgamento. Conforme a apuração do nosso âncora Gustavo Uribe, não há previsão que Bolsonaro assista, inclusive a orientação que vem sendo dada para ele por aliados é que ele persista nessa narrativa de que há uma perseguição política e também na questão de que ele ignore o julgamento e passe a mensagem de que não importa a análise do Supremo Tribunal Federal. É isso que ele vem sendo orientado, então, nos bastidores. E concomitantemente vai ter uma reunião com parlamentares de direita, com parlamentares aliados de Bolsonaro aqui em Brasília na terça-feira para falar sobre a pauta do Legislativo e também o PL da anistia, essa pauta tão cara aí à direita nesse momento para anistiar as pessoas envolvidas no 8 de janeiro. Essa é a expectativa. Por enquanto, não há confirmação da participação de Bolsonaro nessa agenda com os parlamentares, mas existe então uma expectativa de que ele esteja em Brasília no dia do julgamento. Então, estão marcadas essas 3 sessões na Suprema Corte, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que quem preside a primeira turma é o ministro Cristiano Zanin e quem relata essa ação é o ministro Alexandre de Moraes. Então, a primeira turma, que é composta aí por 5 ministros, além deles 2, Flávio Dino, Luiz Fux e também Carmen Lúcia, vão analisar essa primeira etapa das denúncias da PGR com 8 pessoas. Eles são denunciados pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado aqui na Praça dos 3 Poderes. Muita expectativa por aqui para o início desse julgamento e nós, é claro, estaremos acompanhando todos os passos dados pelas autoridades aqui em Brasília. Volto com você. O que você acha de tudo isso? A esquerda realmente está utilizando o judiciário para perseguir seus opositores? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever para mais análises como essa. Sua interação é fundamental para continuarmos essa discussão.